Olá, eu sou a Vilma Amaral, host do podcast Além da Palavra. E no episódio de hoje, nós estamos com essas lindas, maravilhosas, e nós temos um tema incrível. O tema de hoje é Minha História e também empreendedorismo feminino. Eu estou aqui com essas maravilhosas, Rejane Martins e Ravena Mello. Então nós vamos começar com a Rejane. Se apresente, Rejane. Quem é a Rejane? Oi, Vilma. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso, juntamente aqui com a minha amiga Ravena. Bom, quem é a Rejane Martins, além do profissional, né? Eu sou esposa do João, mãe da Ana Júlia e do Antônio Gabriel. Inclusive, eu queria mandar um beijo para o Antônio Gabriel, que é um grande incentivador e fã do meu trabalho. Ah, que lindo! Já começamos bem. E, além disso, eu sou profissionalmente, né, juntando a minha vocação com o meu propósito, advogada e à frente do Defesa do Direito das Mulheres. Uau! Essa é um ideal, né, de vida. Sim. Muito legal. E você, Ravena? Quem é a Ravena Mello? Conta para a nossa audiência. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É muito importante eu estar aqui hoje com vocês, principalmente estar ao lado da Rejane, que se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Então, Ravena Mello é casada com Rodrigo, mãe da Vivian e da Catarina, e empreendedora por escolha. Falaremos mais sobre isso. Ah, eu quero saber sobre isso. Empreendedoras. Então, mas eu quero saber um pouquinho mais. O podcast hoje fala sobre a minha história, né? E são duas mulheres jovens, né? Já a caminho da maturidade, mas assim, mulheres que já têm um peso na sociedade, uma responsabilidade, né? Profissão de respeito e já tem uma trajetória. Então eu quero saber primeiro um pouquinho, eu vou ouvir a Rejane Martins. Eu quero saber, Rejane, me fala como foi a sua trajetória até aqui. Você me disse que você é advogada, né? Sim. Então, você migrou para em defesa da violência doméstica, não é isso? Sim. Me explica um pouquinho como que chegou até isso, porque depois eu quero saber como que você deu um salto disso para a palestrante que você é, para mentora de mulheres. Eu estou curiosa. Me conta um pouquinho. Ah, claro. Bom, eu sou do interior, né, de Minas. Eu sou da cidade de Angueretá, pouco conhecida por aí. E meu sonho sempre foi ser oficial militar. Então, quando a gente fala de propósito, a gente entende que Deus nos direciona para cumprir aquilo que Ele nos chamou. Muito legal. Eu fui reprovada 3 vezes no concurso da Polícia Militar e quando eu me via na oportunidade de fazer a prova da OAB, eu fui aprovada de primeira. Uau! E com essa aprovação, eu entendi que Deus tinha um propósito ali para mim. Uhum. E eu convivi com esse sistema de, infelizmente, situações de violência doméstica desde muito pequena, porque tinha essa questão na minha família, né? A gente não vai citar nome de pessoas, mas eu vou dar o nome dessa pessoa como Maria. Então, Maria sempre teve o famoso dedo podre para escolher relacionamentos, sempre teve parceiros muito agressivos. E aí eu me via num local ali de julgamento. Por que Maria se sujeita a essas situações? E eu sempre falo que quando você não tem sensibilidade para entender o que a pessoa passa, Deus vai te colocar naquele lugar para você entender um pouco melhor o que aquela pessoa passa e o que você pode fazer para ajudar aquela pessoa. E com o passar dos anos, né, eu fui vítima de violência doméstica, eu sofri violência psicológica e violência moral. Muitas mulheres hoje não sabem o que realmente é essa violência psicológica, que muitas mulheres sofrem por isso. E eu passei a ter também uma dependência emocional, que é uma coisa assim que aprisiona muito nós mulheres. E quando eu estava nesse movimento aí dessa sofrência toda, eu estava estudando direito. Então, eu conhecia Jesus, que eu vejo que ele que me resgatou. Eita! Coisa e boa. Quando eu fui resgatada pelo Senhor, nesse momento que eu estava no fundo do poço, eu voltei aos meus sonhos ali de infância, a buscar a minha questão do direito. E quando eu fui aprovada, surgiu a oportunidade de atuar num caso de violência doméstica, dessa mesma Maria, que já tinha sido vítima de outros parceiros. E ali eu entendi que Deus tinha um chamado para mim, para que eu cuidasse de mulheres em situação de violência,
mas que além do cuidar ali no processo, na técnica, né, que o direito veio para trazer autoridade, também ajudar essas mulheres a sair desse fundo do poço e entender o real valor que elas têm na sociedade, o papel delas como empreendedoras na sociedade. Então, hoje a gente até tem infoprodutos que trabalham nesse sentido, que é, o primeiro, a mulher entende o seu direito e depois ela resgata o seu valor e floresce aí na sociedade. Uau! Uau! Como a gente aprende com você, Rejane. Obrigada. Ó, e pega um gancho aí que eu quero entender. Eu acho que a nossa audiência também é um momento super importante da gente aprender um pouco mais, da gente esclarecer. Quando você fala o que as pessoas não sabem muito, principalmente as mulheres, né? Porque violência doméstica não é só contra a mulher, Sim. né? Então não sabe definir muito o que é violência moral, o que é a violência. São 5 tipos de violência que a gente tem. Né? Isso, daqui a pouco nós vamos falar. Mas, ó, olha que a gente vai linda. precisar de um podcast só para esse assunto. Tá convidada. Tá convidada. Nós vamos falar sobre nós vamos ter um podcast aqui que o assunto vai ser só esse. Nós vamos esclarecer certeza. essa mulherada aí e trazer isso. Eu vejo você hoje, Rejane, como uma ferramenta de empatia, de ajuda, de mentoria, sabe? Uma ferramenta de Deus para alcançar essas mulheres, né? Num mundo que muitas vezes, nessa profissão, inclusive, soa como frio, uma pessoa não empática, Sim. né? E trazer essa humanidade que você traz, esse sorriso, esse acolhimento, é fundamental para uma pessoa que muitas vezes vai buscar ajuda já ferida. Sim. Ela está ali envergonhada, ela está ferida, né? É muito lindo. E é exatamente isso que você falou, porque as mulheres, as reais vítimas, elas têm muita vergonha do julgamento da sociedade. Principalmente a questão, tem mulheres que passam por violência até patrimonial, que é questão financeira. Então, muitas assim não sabem muitos assuntos e se veem ali naquele cárcere. Então, assim, são muitos detalhes. E assim, igual a Vilma acabou de citar, o tanto que é importante realmente ter só para focar nesse assunto, porque o tanto que nós temos visto, né, diariamente, gente, é uma loucura. Eu estou assustada com como isso tem crescido, né, a violência contra a mulher virou uma coisa comum. E assim, as nós mulheres... temos que lutar contra exatamente. Isso. E as mulheres que se mostram tão fortes, às vezes são as mais frágeis, Sim. suscetíveis a isso, né? E eu falo que o que me resgatou foi Jesus e o conhecimento. Então, diante dessa visão que eu tive, é isso que eu quero trazer para todas as mulheres. Ai, que delícia! Nós queremos muito Jesus e queremos muito conhecimento. E a Ravena, eu também quero saber um pouquinho agora, Ravena, como que você chegou ao empreendedorismo? Me conte um pouquinho sobre a sua história, Ravena. Então, eu sou arquiteta de formação, né? E eu tive a oportunidade de começar a trabalhar muito cedo, por vontade. Então, eu sempre estive ali trabalhando com tios ou com os meus pais, que foi no caso de onde que desenvolveu esse trabalho que eu exerço hoje. Então, eu comecei a trabalhar com meu pai, novinha, não tinha nem ainda ideia de qual curso eu faria. Logo em seguida, eu tendenciei para o direito por conta de um avô que eu tinha, né? E trabalhando ali com meu pai dia a dia, eu pude ver que eu precisava era da arquitetura e não do direito. O direito não faria sentido para o que eu estava vivendo, porque para o que eu me dediquei ali naquela escolha daquele momento. Então, eu fundei com meu pai lá em 99 a Mano Minas. Fundei entre aspas, assim, porque eu já trabalhava com ele e nós dois seguimos neste sonho que foi ter um novo produto na empresa naquela época. E aí, em 2007, eu fui realmente viver arquitetura e 7 anos depois eu voltei para assumir uma área operacional na Mano Minas. 1 ano e meio depois, meu pai e minha irmã, que na época faziam parte da gestão, foram assumir um outro negócio e a Mano Minas, então, passa a ficar comigo e com a minha mãe. E foi nesse momento que o empreendedorismo me escolheu, porque antes eu era uma funcionária, mesmo que do meu pai, da empresa do meu pai, de uma empresa na qual eu fundei também ali, eu era apenas uma arquiteta que lidava com o operacional. E a partir desse momento eu me vi empreendedora, só que eu até brinco que eu era arquiteta, porque eu me vi empreendedora sem saber como empreender. Eu não tinha a menor noção. E eu ainda assumi uma empresa em crise, então foi um desafio muito grande para mim. É uma parte que emociona muito na minha história, porque foi resiliência o tempo todo, até hoje porque eu
eu sou sedenta por conhecimento. E, além disso, se não fosse a minha fé, né, falando tanto de Jesus aí, se não fosse a minha fé e Deus me fortalecer e me sustentar, eu realmente não estaria onde eu estou hoje com a empresa. Que bacana, muito bom. Então, houve aí também uma transição, né? Uma transição de carreira de colaboradora, de funcionária para CEO. Exatamente. Com seus desafios, né? Exato. E o que a Mano Minas faz? Nós trabalhamos com portas especiais automáticas, né? Trabalhamos com o mercado de alto padrão, seja ele social, a gente chama de social, que são portas de shopping, hotéis, ou industriais, que são portas para a divisão das indústrias mesmo. Nós estamos aí, graças a Deus, presente nos principais shoppings de Belo Horizonte. Nossa empresa tem 26 anos de mercado, né? Mencionei aqui que é desde 99. Então, assim, desde 1999, a gente se fortalece no mercado mineiro. Tá, e me conta aí, agora eu fiquei curiosa, quais foram os maiores desafios nessa transição? Você falou que foi um momento delicado. Qual foi o maior desafio que a Ravena enfrentou? Sendo mulher, assumindo uma empresa, como que foi isso? Foi muito forte, é uma parte muito forte. Você se emociona, né, Rafa? Emociono. Porque realmente é aquilo, eu era arquiteta. Eu não sabia nada de pessoas, né, de gerir pessoas. Então, é uma parte que me toca relembrar, mas é uma parte que eu tenho muito orgulho. Construiu a Ravena que é hoje. Exatamente. Que lindo, merece palmas, né? Obrigada. Mas é isso. Eu fui construída e estou em construção. Eu falo muito com os meus colaboradores. Quando eu enxerguei, na verdade, quando eu vivi aquele início de, poxa vida, eu construí isso aqui com meu pai lá atrás. Na época, a gente já tinha 15 anos de mercado. Você, com 15 anos de mercado, sabendo que você tem cliente, sabendo que você é conhecido, que sua empresa é estruturada, mas está em crise, você fica assim, mas tudo eu comecei, tudo vai finalizar comigo? Eu falava com meu marido, assim, porque se não fosse ele também, sem chance de nós estarmos onde estamos, né, além do apoio emocional, o apoio intelectual de conhecimento, porque ele é administrador. E faz toda a diferença você ter o apoio da pessoa que você ama, que está ali do seu lado, né? Muda tudo, torna mais fácil esse caminho. Exato. Então, assim, eu falava com ele, eu falei, como que eu vou, né, terminar uma coisa que eu comecei? Não aceito. Eu não aceito. Então, assim, me ajuda. O que eu posso fazer? E foi quando eu comecei a entender. Eu tinha medo de falar com o funcionário. E, nessa época, a crise foi tão grande dentro da empresa. E, veja bem, a crise não foi por falta de cliente. Foi porque os problemas internos eram tão impactantes que o volume que vinha de fora não sustentava essa base. Então, assim, o volume que entrava não sustentava a crise ali dentro. Então, nós tivemos que readequar o desenho da empresa inteiro. Então, quando houve essa transição, a empresa que tinha, acho que ao todo, 8, 9 funcionários, passou a ter 3. Eu, a minha mãe e o operacional da rua. E sem esse operacional da rua, eu não conseguia ter fluxo, porque são as manutenções, as instalações que vende, né? Então, eu tinha medo de pontuar o erro do funcionário, né? Aquela coisa, assim. Então, eu fui sendo construída com base nisso. E eu também não conhecia nada de gestão. Falar para mim, assim, o que é um fluxo de caixa? O que é entrada e saída? Folha de ponta, não é o dedinho, não é o cartão, igual antigamente nós víamos. Não, é muito além disso. Então, eu comecei, na época, a procurar cursos gratuitos, porque a empresa não tinha como bancar um estudo para mim, né? nem eu, porque assim, o último salário a ser pago da empresa era o meu e da minha mãe, quando não era fracionado no dia 30 o resto ali. Né? Então, eu fui me munindo de conhecimento. E até hoje eu sou assim, para que eu possa realmente continuar sendo uma boa líder e, através do meu trabalho, que eu amo, que eu sou apaixonada, conquistar meus sonhos. A sua empresa hoje tem quantos colaboradores? Hoje, ela tem 7. Olha que nem é tanto assim. Dobrou, hein? Dobrou e mais um. Mas, se Deus quiser, né, para os nossos planos, para as nossas estratégias, a gente busca crescer mais. É isso mesmo, crescer, mas é uma história marcante, né? Sim.
Dá vontade, daqui a pouco a gente volta nos detalhes aí. Voltaremos. Rejane, mas eu quero saber e essa transição, Rejane. Então, uma vez advogada, né? Uma vez aí militando, né? E trabalhando nas causas sobre a violência doméstica, você também decidiu empreender como palestrante, né? Como mentora de mulheres. Como que foi isso? Como que você saiu de algo para outro? Eu vou até emendar. Eu quero entender, aliás, eu quero entender as duas, tá? Eu já sei, porque eu passei por essa fase, mas todas nós trazemos algo novo, algo diferente. Como que você se organiza para dar conta de tudo? Filho, marido, os clientes, as ações, o tribunal, mentorias, palestras, como é que é isso? Mas antes eu quero saber como que você migrou, como que partiu esse desejo? Então, esse migrar, né, para a questão do empreendedorismo foi bem natural, porque, como eu falei, as mulheres que estavam ali muito fragilizadas, buscando ali se encontrar novamente no universo, muitas das vezes, depois dessa violência doméstica, tem uma ação de divórcio, então elas vão recomeçar a vida, elas se viam perdidas. Então, eu entendi que eu precisava dar um norte para aquelas mulheres. E eu entendo que é o conhecimento, igual a Ravena falou. Os desafios vieram e ela buscou o conhecimento para vencer. As mulheres também. Eu passei a ensinar isso para elas de forma natural. E aí eu pensei, por que não criar uma turma que está interessada nesse conteúdo e a gente fazer uma mentoria? E aí que surgiu essa questão da mentoria. Agora, as palestras foi um chamado do Senhor. Porque eu nunca me imaginei num palco palestrando para várias pessoas. A gente sempre fala do frio que dá na barriga, o nervosismo, né? Mas quando Deus te chama, Ele te capacita. É o que você fala, né? O propósito e a vocação. Ele te capacita, te respalda e te envia. Exatamente. Né? E é lindo isso. E quando você aceita esse chamado, portas e janelas são abertas. Você não entende o que está acontecendo. Não é, Regiane? Eu estou passando pelo mesmo processo. Sabe, o Senhor está me ensinando tantas coisas, porque às vezes eu também migrei de carreira, você sabe, depois de gerenciar mais de 20 anos, e aí você vê aquela situação, né? Você tem que partir para uma outra situação. A Ravena passou por isso, né? No caso da Ravena, a Ravena não tinha clientes, tinha os clientes, né, Ravena? Era diferente, né? Você já tinha os clientes, Sim. Você precisou aprender todo o mecanismo, né, de administração. Esse mecanismo. Então, eu trouxe o conhecimento que eu tinha treinando funcionários, treinando colaboradores, até que eu descobri que talvez antes dos colaboradores, o próprio dono, o próprio CEO precisa muitas vezes ser treinado, até para ele dar conta, né? Que você se viu nessa situação. Não, eu me vejo nisso. Eu busco treinamento para que eu consiga entrar ali dentro da empresa e dar um direcionamento para os meus colaboradores. Exatamente, que é muito legal. Totalmente necessário. E é sobre isso. Então, quando a gente se vê nessa situação e a gente caminha, mas a gente tem sempre a certeza de que quando Deus está conduzindo, Deus está conduzindo. Mas eu estava até vendo uma pregação outro dia, eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Quando Noé foi construir a arca, eu não sei se vocês já viram, mas ele demorou muitos anos para construir aquela arca. Sim. E aí você para e pensa, como que ele demorou tanto tempo para construir uma arca? Mas, na verdade, não era a construção da arca, Deus estava construindo Noé para aquela missão. E é a mesma coisa que aconteceu com a gente. Igual a Vilma falou, 20, quantos anos? De 20 anos. 21 anos trabalhando como gerente. Trabalhando como gerente. A Ravena, quantos anos? A empresa, 26. Antes de você assumir a empresa. A empresa tinha 15 anos e eu tinha 7 de carreira na arquitetura. Então, Deus estava usando essas habilidades que vocês nos treinando para o que em outras áreas, vir. para o que estava por vir. Nada é por acaso, gente. Tudo é treinamento de Deus. Exatamente. Quase sempre eu pergunto nos podcasts qual o maior desafio que cada uma enfrentou, né? Eu vou compartilhar com vocês. Talvez o meu maior desafio é eu trazer todo o conceito de uma empresa nova, né, no mercado, mas uma empresa que tem uma profissional experiente. Sim. Né? As pessoas acreditam no grande.
Exato. né? As pessoas muitas vezes esquecem que atrás de uma empresa tem uma profissional. Sim. A empresa é nova, a profissional não, Sim. né? É o que você falou. A gente está preparado para essa bagagem. Sim. A gente é preparado para construir. A gente está cheio de vontade. E ainda esbarra na idade. Que você ainda Sim. tem a gente, no podcast anterior, a gente falava sobre isso. A maior dificuldade, uma mulher que depois de 14 anos trabalhando com cosméticos, ela resolve abrir a própria clínica e ela já era executiva na linha de cosméticos. Então, ninguém deu apoio para ela. Sim. Até que hoje ela se redescobriu, ela viu que ela poderia ser dona da própria clínica, poderia ser profissional, estudou, fez a faculdade dela, fez a pós, está fazendo a pós, e hoje ela se ressignificou. Mas ela me falava sobre isso. E eu quero saber de vocês, qual foi o maior desafio? Ou se você tem um desafio hoje que te move ou tenta te paralisar? Eu acredito que na minha trajetória, o maior desafio foi lá no início dela, antes de eu ter minha carteirinha da UAB, que foi a maternidade. Né? Eu engravidei ainda no período de faculdade. E eu sempre conto essa história, até na palestra eu contei, que eu trabalhava numa empresa que eu tinha pessoas pontuais que eram como se fossem os meus mentores, pessoas que me aconselhavam, me colocavam para cima, e isso era muito bom. E quando eu engravidei, eu não contei para todo mundo. Até porque a gente estava com o casamento marcado e eu queria contar só depois que eu casasse. E aí casei, cheguei no trabalho toda feliz. Falei, agora eu vou contar para aquele meu amigo. E ele já é um senhor, conhecedor da palavra de Deus. Falei, ele vai ter uma palavra de sabedoria para me entregar. E aí eu falei, você está sabendo da novidade? Aí ele falou, tô, mas não gostei. E aí naquela hora, minha Como feição assim? mudou. Como assim Você não esperava gostou? um apoio logo dele, né? Rejane, filho, é bom, mas no momento certo. Você está aí sonhando passar em concurso militar, você sabe como um concurso militar é pesado. Imagina você agora com uma criança no braço. Como que você vai fazer? É perigoso nem a faculdade que você está fazendo, você conseguir terminar ela. Mas aí Deus me honrou. Porque quando meu filho nasceu em novembro, quando foi fevereiro, eu levei ele para a faculdade. Ele assistia aula comigo. Ele Que virou lindo, um xodó, Rejane! É xodó da mesmo? turma. Que Virou um xodó. lindo! Isso é determinação, né? Isso é Que a gente carrega, determinação. porque eu acho que uma das essências das mulheres que dão essa virada na vida, seja pelo tempo, né, ou pelo propósito, Sim, é enfrentar o desafio. o desafio. Enfrentar o Como desafio. tem que ser, né? Então, hoje, quando a gente olha para a doutora Rejane, a gente vê tudo isso, não, né, a Você gente nem imagina. Mas aí ele foi comigo para a faculdade. O professor, ele chamava tanta atenção da turma que teve uma aula que o professor deu aula no braço, para todo mundo olhar para o Que quadro. gracinha! Ótimo. E aí, quando eu fui aprovada na UAB, lá estava ele me entregando a carteira. Na formatura também ele entrou, de mãozinha dada comigo, de terno. E hoje é meu fã, que é o Anthony, que eu tinha contado para vocês. Sim. Hoje ele fala, minha mãe, você sabia que a minha mãe é advogada? Tá aqui o cartão dela, se você Gracinha. precisar. Então, ele trouxe essa essência desde a infância. Então, ele me acompanha desde a infância. Então, É para lindo. mim, esse foi o meu maior desafio, porque eu vejo muitas mulheres nesse mesmo local, sabe? Muitas desistem, né? Desistem porque pensam, agora eu engravidei e o filho é da mãe. É. Mas, independente do desafio que você está passando, Deus vai usar isso aí para você alcançar outras vidas lá na frente. Amém. E eu não desisti. Amém. Eu segui Exatamente. e tive meus filhos e são os meus amores. E já entrando na outra pergunta que você fez, como que eu dou conta de administrar isso tudo? Uhum. Eu falo que a gente tem que ter os 3 pilares muito bem estabelecidos, né? Que é Deus, família e trabalho. Então, não posso esquecer também da ajuda do meu esposo, que ele me auxilia demais. Todo evento que eu vou fazer fora, que é fora do horário que as crianças não estão na escola, é ele que me auxilia. Mas primeiro Deus nas nossas vidas, para ele trazer esse direcionamento, sempre apresentar a ele todas as oportunidades também que nos aparecem. Família, ter momento de qualidade com os filhos. Final de semana a gente sempre faz alguma coisa juntos. E também nós temos o momento do café da manhã. Isso é sagrado. Que delícia! Adoro o café da manhã. Todos os dias o nosso café da manhã é sagrado. Então, a gente tem esse momento junto ali em família, de comunhão. Isso fortalece, né, Rejane? A mesa cura, gente. É na A mesa mesa que cura. você A mesa entende se o seu Defendo muito parceiro isso. está bem, se o seu filho está bem, se tem alguma coisa acontecendo na escola que talvez você não está sabendo. Mas naquele momento ali na mesa, no olho, que você consegue absorver muitas coisas. Sim. E depois o profissional, né?
que busca primeiro a Deus, o resto será acrescentado. Exatamente. É assim que Lindo. a gente consegue vencer. É super importante deixar bem estabelecido esses 3 pilares, né? Deus, família e trabalho. Exatamente nessa ordem, né? Sim. E você, Ravena? Então, eu acho que assim, o meu maior desafio foi provar a minha capacidade. E é E engraçado. o medo, né? É, O medo de errar. e Teve? tem um paralelo nisso, apesar, às vezes, até ouvir isso, nossa, provar a sua capacidade. Não, eu sempre fui uma pessoa capaz. Inclusive, antes de voltar para Mano Minas, na outra empresa na qual eu exercia o papel de arquiteta mesmo, quando eu comecei a mostrar o meu conhecimento, a minha bagagem, eu comecei a incomodar a pessoa que estava acima de mim. Então, assim, eu era podada porque eu tinha boas ideias, perdão. Eu tinha conteúdo, eu sabia. E eu vim. Você ameaçava pela competência. Exatamente. E quando eu me vi nesse desafio da empresa, é meio que aquilo assim, nossa, eu realmente não posso falhar, porque eu sei, tem várias pessoas, e eu sei quem são elas, que achavam que eu não daria conta. Né? Por conta da carga emocional, da carga do conhecimento naquela época. Não tem conhecimento, ela é só uma arquiteta. Sim. Né? Então, o meu maior desafio foi vencer. Essa arquiteta floresceu aí, trouxe, né? Essa arquiteta abriu várias portas e abre exatamente. até hoje, fazendo trocadilho o trocadilho. Né? É muito legal falar sobre isso. E no né? meu Dessa pitch de vendas eu falo muito sobre isso, né? Quem é Ravena? Eu abro portas para o futuro, abro portas para você. Não, então fala isso para nossa audiência, olhando ali, Ravena. Quem é a Ravena? Ravena abre portas para o futuro e abre portas para você, na Mano Minas. Ah, que lindo! Isso é muito gostoso, né? A gente vê essa força que foi construída, né, com desafios. Porque houve vários desafios aí, né? Aqui tem 3 mulheres que venceram os desafios. Eu ainda estou vencendo alguns. Oxe, mas é muito gostoso, né? A gente tá e ver, porque através da nossa vida e do nosso testemunho, nós encorajamos mulheres a prosseguir. Exato. Né? Porque ela fala, se ela conseguiu, a gente também pode. Sabe por quê, meninas? Hoje a gente vê muita gente falando, você não pode, você não consegue. Entendeu? É muitos nãos que você recebe. Então, os sims que a gente recebe, ele tem que ser determinante para a gente. Sim. Ele é o combustível que te faz avançar. Ele é o combustível que te faz caminhar, né? Além da nossa fé. É cada um que acredita na gente, né? As meninas falando sobre empreendedorismo, elas falaram também uma coisa muito legal. Elas falam, quando eu mexo no cabelo daquela mulher, que ela sai mais bonita, que ela se sente mais, com a autoestima mais elevada, aquilo melhora a minha autoestima também. Sim. Olha que coisa legal. Quando você levanta uma mulher, quando você lidera uma empresa, quando você passa de uma simples mulher, da Ravena, né? Ravena pessoa, para a Ravena CEO, que traz a força de não deixar cair o legado de 26 anos. Está lá essa empresa e ela não vai terminar enquanto você decidir que ela não vai terminar. Exato. Porque lá atrás você decidiu isso. Né? Lá atrás você falou, não vou parar. Não vou parar aquilo que eu comecei. E é lindo isso. Sabe? Nós temos que ser realmente ferramentas motivadoras, encorajadoras para essas mulheres. Ouviu-me, essa decisão é diária. Eu acredito que é diária. Porque, assim, nós passamos por dificuldades por dar conta dos 3, por dar conta de tudo, né? E você falou, dos 3 pilares. Se não tiver Deus, que é o primeiro, nada vai. Nada vai. Porque tem dias que você passa por dificuldade, né? E eu acordo, eu tenho lá em casa, eu tento fazer uma tarefinha que é não levantar e não pegar no celular. Eu desligo o despertador e oro. A primeira coisa que eu faço, ainda deitada, né? Então, às vezes, no dia anterior, eu tive um problema, um desafio. Sabe, recente eu tive um desafio. Eu falei, poxa vida, mais um para eu poder tirar aqui essa carcaça, renovar essa carcaça para ir lá e enfrentar. E eu acordei e eu fui dormir assim, nossa, Deus, será que eu vou conseguir? Oh, Deus, que vontade de ficar na cama amanhã. Eu falei, gente, Deus, isso não me pertence, isso não pertence a Ravena, nunca pertenceu, nem no momento mais difícil. Quando eu assumi a empresa, que eu dormia por 3 meses, eu dormi chorando todos os dias,
virava pro canto, dava boa noite pro meu marido, falava assim, como vai ser o dia de amanhã se você não acorda e não decide que, primeiro, você tem Deus, Deus é o seu soberano. E é uma coisa até que nós falamos, né? Quais os desafios do mundo atual que você assume para você ou para sua empresa de enfrentar? Eu ouvi um culto do meu pastor, deve ter um mês mais ou menos, que ele resume a minha essência, a minha crença. E meu marido fala muito isso. Eu acredito em Deus. Deus é meu governante. Sim. Entendeu? Exatamente. Então, se eu decidir, eu acredito, primeiro que eu acredito nos planos dele. Eu faço a minha parte, eu vivo por isso. Ele complementa, quer dizer, eu vou fazendo complementando o que ele vai me entregando, Sim. né? A partir dessa decisão. Então, o mercado nacional está difícil. Gente, eu sou a pessoa mais alienada com notícia. Porque eu não tomo isso para mim, porque você adoece com tanta coisa que está acontecendo. Então, eu acordei, eu decidi fazer diferença. Então, eu acho que para a gente, até você no seu ramo, né, fortalecer outras mulheres, você tem que decidir ser forte, porque todos os dias. Você enfrenta dias, cada situação, né, para poder fortalecer outra aí. Ravena, você falou uma coisa que mexeu muito comigo aqui, porque eu vivi isso. Há um tempo atrás, há um mês atrás mais ou menos, eu fui, sabe quando você está destruída? Depois daquele dia, você esperava um resultado, e foi até muito bom. Mas para você chegar naquele resultado... Foi uma luta. Mas foi uma luta, foi uma coisa de louco, sabe? De eu ir dormir e falar, Senhor, o Senhor é o meu provedor, porque eu não aguento mais, sabe? E aí você acorda no outro dia e Deus te manda um recado assim, ó, sabe? Manda a sua provisão, ainda te manda um recado assim, para que você saiba que Jesus é o seu provedor. Exatamente. Cara, muda tudo. Muda. Então, é como você falou, quando a gente acorda e a gente entende que esse dia já está nos planos do Senhor e que nós temos que seguir, isso é muito lindo. Sim. Né? Em Jó 42 fala assim, bem sei que tudo podes e seus planos não serão impedidos. Amém. Então, em outra tradução fala, seus planos não serão frustrados. Então, a gente sabe, Sim. né? Quando a gente passeia pela Bíblia, a gente tem respostas para o nosso dia, sabe? Às vezes a gente fica muito preocupado com o que vão pensar da gente, com o que nós mesmos pensamos de nós. E o Senhor, ele diz muito claro, em Jeremias 29, ele fala assim, eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar esperança e um futuro. Olha que coisa. Sou eu, o Senhor. Então, se eu penso coisas boas, por que te dá o direito de pensar coisa mal? E no empreendedorismo, no meu desafio de empreender, né, você falando isso aí, é uma coisa que eu falo todos os dias. Deus, me deixa atenta a seus sinais, sabe? Porque esse desafio que eu tive foi em contornar uma situação complicada com um colaborador. E eu me rebobinou lá atrás. Aí eu falei assim, rapidamente, eu falei assim, não, Ravena, mas isso não te pertence. Você tem postura, você tem hoje argumentos para poder falar. E eu falei, não vai ser este o momento, porque eu preciso de me fortalecer. E foi no momento que e aí Deus... a sabedoria. E é isso, eu falo muito muda. isso lá no escritório com as meninas. Eu falei, gente, vocês precisam, eu falo até muito com a minha mãe, vocês precisam de estar atentas ao momento. Isso chama sabedoria. Exatamente. Então, assim, respira, não é agora, mas vai ter a hora. E foi assim que aconteceu. E quando aconteceu, a pessoa foi embora da sala, eu sentei na minha cadeira, fiz até assim, e falei, gente, como que pode ser? Como que eu consegui? Como foi tão bom, tão suave? Sim. Porque você não dorme, né? Às vezes no dia seguinte, no dia anterior, você não dorme, você está ansiosa, porque como eu vou fazer essa abordagem para que seja bom para a empresa, bom para o colaborador, porque nós temos essa essência de família. Mas crer é uma escolha. Sim. Eu costumo pensar o seguinte, tem coisas que eu falo, Senhor, eu vou deixar para o Senhor tratar. Eu vou deixar para o Senhor me ajudar. Porque eu vi num filme uma parte que o rapaz falava com Jesus. Jesus falava para o rapaz assim, você não precisa fazer isso sozinho. No filme A Cabana, sabe? Eu tive coragem de assistir, gente. É maravilhoso, eu gostei muito. Então, sabe aquela parte que Jesus fala, você não precisa fazer isso sozinho? Tipo, você tem a mim, sabe? Eu estou aqui.
Eu já paguei o preço, eu já fiz tantas coisas, né? Então, todos os dias nós temos uma escolha. Exatamente. Todos os dias. E se a gente escolhe crer, entendeu? Aí nós estamos fazendo o quê? Ativando a nossa fé, Exato. né? E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Exato. Então, você não vai ver, como eu não vi. Mas o Senhor proveu todas as coisas. Sim. E assim, e trouxe claramente a situação. Eu estou contigo. Sou eu que vou enviar. Não preocupa, né? E a gente fica assim, ai meu Deus, como? Sabe? E aí o Senhor vai e traz a essência dele, a calmaria dele. Aí sabe o que eu fiz? Tá bom, Senhor. Descansou. E eu sofri à toa? E você ficou sem dormir à toa? É. Né, Porque às Regiane? vezes a gente esquece de deixar a ansiedade para ele, que a ansiedade não é dele. Exatamente. Ele fala, lançai sobre mim o fardo pesado, né? E, então, a gente tem que ter. O Senhor nos ensina até a pensar tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Isso ocupe os vossos pensamentos. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso ocupe os vossos pensamentos. Então, o Senhor quer que a gente pense em quê? Tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Se há uma boa fama. E profetizar essas palavras também. Exatamente. Então, A gente tem o o hábito, Senhor já nos dá o caminho. A gente aqui. É. a às gente tem vezes. o hábito de profetizar muita coisa ruim. Rejane, eu quero fazer uma parte aqui, porque eu fiquei curiosa logo no início, que você falou sobre. Eu sei que a gente vai ter um podcast, mas eu queria muito saber sobre essa violência moral e a Emocional. que ela falou. Psicológica. psicológica. Qual a diferença? Bom, a violência psicológica, ela E tem a patrimonial também. tem. São 5, né? 5 tipos. Você quer que eu explique rapidamente assim? Quero. Vai ser Então, providencial. Mas você vai explicar. Nós vamos abranger tudo isso num podcast sobre isso. Ok. Mas a primeira violência a mais conhecida, a que deixa marcas, é a física, né? Então, essa aí não precisa nem de muitas explicações. Aí, depois, a gente tem a violência psicológica, que passou a fazer parte do Código Penal em 2023, pela Lei 14.550. Passa a fazer parte das providências. Então, o que é essa violência psicológica? Tudo aquilo que vai minar a autoestima dessa mulher. Por exemplo, a mulher cuidou a vida toda dos filhos. E aí tem um marido que é extremamente machista. Então, essa mulher agora ela quer se desenvolver, quer estudar e fala com o marido. Agora que os meninos já estão criados, você tem o seu trabalho, não tem tanta função aqui na casa para mim exercer, que tem os trabalhos normais, mas eu quero me desenvolver. E o que esse homem vai falar com essa mulher? Você que está com o pé na cova, você vai buscar estudar agora para quê? Você está caçando em daca, né? Não, como o pessoal geralmente fala. Ou, às vezes, a mulher já está com a baixa estima, esse cara vem e fala sobre a estética dela, colocando ela para baixo. Ou, se não, termina o relacionamento, começa a perseguir ela, tipo, olha aqui a mulher que eu estou pegando, você é assim, assim, assado. Então, tudo que vai minar a autoestima dessa mulher é violência psicológica. Então, acontece dentro do relacionamento e fora também, que tem a possibilidade de pedir a medida. A violência moral entre os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, que é mal falar essa mulher para a sociedade. Aí saiu do âmbito dos dois e vai para uma sociedade. Aí nós temos a violência sexual, que o não é não também no casamento. Então, se a esposa não quer ter relação sexual, não tem que obrigar. O marido pode responder um processo de estupro mesmo sendo casado. E namorado também, de todas as formas. E a violência patrimonial, que vem pela questão de destruir o patrimônio da mulher, por exemplo. A gente teve aquele caso recente dos 61 socos, que ganhou a mídia nacional. Só que na própria entrevista, a vítima fala que antes daquele momento ele já tinha quebrado 3 celulares dela. Isso é violência patrimonial. Quebrar os bens da mulher é violência patrimonial. Esconder. Tem homem que monta hold familiar para esconder patrimônio da mulher. E aí, na hora do divórcio, não vai ter o que partilhar. Coloca bens no nome de mãe, de irmão, para não partilhar também na hora do divórcio. Então, tudo isso é violência patrimonial. Então, esses são os 5 tipos de violência. Isso é assunto para um podcast inteiro, né? Sim, sim. Ravena, eu tenho uma pergunta para você. Nós estamos caminhando para o final, né? E eu queria saber, assim, como a fé e a espiritualidade influencia na sua trajetória? Como nós já falamos anteriormente, diariamente. Diariamente. Eu, desde 2003, eu frequento a Igreja Batista. Em 2007, me batizei. Tive meu
período de estar fora da comunhão da igreja, mas nunca deixei de estar em comunhão com Deus. A gente sabe pela palavra que temos que estar em comunhão com a igreja, né, para nos fortalecer, mas graças a Deus eu nunca me revoltei contra Deus, porque tem gente que se revolta. Então, assim, diariamente Deus é presente dentro da minha casa, com as minhas filhas, elas estudam em colégio cristão. Então, assim, nunca nessa trajetória Deus não esteve presente, muito pelo contrário, sem Ele nada seria. Nada teria sustentado. Nada teria sustentado. O Senhor é a sua base. Porque igual tem aquele desenho, aquela ilustração de que Deus dá o degrau e você dá o passo, né? Então, é Ele que te dá o espaço para você pisar. Eu tenho uma plaquinha na minha casa que eu gosto muito. Fé é você dar o passo e depois Deus colocar o chão. É verdade. Não é nem isso que eu falei, é verdade. Eu acho que é bem mais isso. Deus, você tem que ir acreditando que Ele vai pôr o chão para você pisar. Então, Rejane, me fale também sobre isso. Como a fé ela influencia no seu dia a dia? Deus é a base de tudo nas nossas vidas, né? Eu falo que Deus adora usar os improváveis, porque pessoas que têm muito acreditam que conseguiram tudo na força do braço e não vão dar testemunhos. Exatamente. Então, Deus quer escolher pessoas para trazer testemunhos para a glória do nome dEle. Então, tudo que a gente faz é para a glória do Senhor. Então, eu sempre fui uma improvável, vim numa cidade muito humilde, e o Senhor tem me levantado para coisas grandes, coisas que eu nunca esperei viver. Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor. E eu queria dar um recado para todas as mulheres que estão nos assistindo. Não desista dos seus sonhos, pois de onde você veio, existem mulheres esperando você vencer, para elas acreditarem que também pode. Então, empreender é confiar em Deus. Como vocês falaram, é dar o passo que Ele vai trazer o chão e vai trazer o céu para a gente voar. Que lindo! E você, Ravena? Dentro do meu empreendimento, eu falo que na vida nós temos várias portas e decidimos abri-las e passar por elas. E eu decidi abrir a porta do empreendedorismo na minha vida e foi uma das mais difíceis. Então, talvez a porta mais difícil de abrir é a que vai te levar aos maiores sonhos e realizações da sua vida. Muito legal. O que eu digo é que a fé é que nos move. Aqui nós vimos duas histórias maravilhosas de duas mulheres bem-sucedidas que, com seus desafios, seus medos, né, suas questões, resolveram enfrentar uma sala de aula, muitas vezes com um filho pequeno nos braços, enfrentar, revitalizar uma empresa sem até conhecer, né, os detalhes dessa empresa, resolveram mudar a história delas depois de mais de 50 anos trabalhando para as pessoas, né, e resolveu realmente ressignificar. Mas o que a gente quer dizer para você, mulher, depois de tudo que elas já falaram, né, só endossar mesmo o que elas falaram, é que Deus, Ele tem um caminho preparado, né, e Ele não faz o nosso trabalho. O trabalho de acreditar, o trabalho de correr atrás, o trabalho de tomar atitudes, de ter decisões e de manifestar a fé é nosso. Então, Deus não tem filhos prediletos, né? Mas Ele espera que você seja uma filha abençoada. Ele espera que você seja uma filha que vá também se unir ao propósito que Deus tem. Porque Deus tem propósito na sua vida. Quando Ele muda a sua história, Ele quer que pessoas olhem para você e que vidas sejam também transformadas através da sua vida. Nós vimos aqui hoje, né? Sim. Falando que através da mudança de alguém, né? Deus construiu, através, né, do processo da Ravena, Deus construiu uma CEO. Uhum, Sim. Olha que coisa linda, né? Olha o que... Hoje eu sou a Ravena CEO. Sim. Mas a Ravena CEO hoje, ela coloca o Senhor como o Senhor da vida dela. Ele vem em primeiro lugar. E aí está a chave de todas nós, né? Da certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E é isso que nós estamos aqui para falar, que amamos o Senhor, que todas as coisas são por Ele e para Ele. Amém. Meninas, foi um prazer Obrigada. receber vocês. Foi uma honra saber da história de Ravena Mello e também de Rejane Martins. E aguardem um podcast, tá? Falando sobre violência doméstica.